Estamos no ar. Legal. Então, boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo. A gente está aqui para mais um encontro com a OMB. A gente hoje vai conversar sobre um assunto importante, agradável e acho que de interesse de todo mundo. A gente vai falar sobre diversidade em Montessori e talvez uma forma legal de dizer fosse diversidades em Montessori, porque a gente vai conversar sobre a diversidade cognitiva, das inteligências e das habilidades da criança, e vamos conversar também sobre a diversidade cultural, a diversidade de saberes que a escola traz para a criança e que a criança traz para a escola. E eu quero agradecer muito a presença das nossas convidadas, que vão tornar a noite de hoje maravilhosa, que são Camila Isola, Eliana Bósio e Edmara de Lima. Vou apresentá-las muito rapidamente para que a gente tenha muito tempo para conversar. Então, Camila, estou apresentando por ordem alfabética, tá, gente? Foi o jeito, assim, que eu achei para apresentar. Então, Camila é sócia fundadora da Escola Montessori de Campinas, pedagoga, formada pela Unicamp, e formada em Montessori de 0 a 3 anos pelo North American Montessori Center e de 3 a 6 anos pela American Montessori Society. E trabalha com formação... E tem a formação Montessori para crianças de 6 a 12 anos pela ABEM. É professora no Centro de Estudos Montessori de São Paulo e consultora em Montessori pela Alma Montessori. A Edmara é pedagoga com formação em psicopedagogia, dirige há 30 anos o projeto pedagógico da Prima, Escola Montessori de São Paulo, faz parte da comissão científica da OMB e é conselheira nacional da Organização Brasileira de Psicopedagogia, além de conferencista convidada em inúmeros congressos nacionais e internacionais. E a Eliana Bósio é formada também em Montessori, com 40 anos de experiência com o método Montessori, pedagoga, especialista em psicopedagogia, psicomotricidade e neuroaprendizagem. Então, vai ser realmente um prazer e um mimo estar aqui com todo mundo para a gente conversar hoje. E a gente vai ter uma estrutura que nos ajude a aproveitar ao máximo as nossas convidadas. Então, nós vamos começar com um tempo de fala aberto e livre para cada uma delas, e depois vamos ter um diálogo mediado, depois outro tempo de fala livre, e no final a gente tem perguntas da plateia. Eu vou ficando atento aqui aos comentários de vocês, para a gente pegar todas as perguntas que vocês colocarem e aproveitar ao máximo essa noite. Tá bom? Gente, muito obrigada. E eu deixo com vocês, a gente começa um primeiro momento conversando sobre diversidades cognitivas e de inteligências e habilidades. A Edmara vai ser a nossa primeira convidada a falar com a gente hoje. Olá, boa noite a todos. É sempre um prazer estar em qualquer evento da OMB. Acho que eu estou lá desde a fundação e tenho um carinho muito especial, principalmente por o pessoal jovem que está chegando, e que isso dá certeza para a gente de que o trabalho continua sempre, né? Quando a gente fala em diversidade de Montessori, vem de imediato à cabeça a diversidade humana. Nós que trabalhamos com educação, sendo profissionais da área de educação ou pais de família, a gente tem uma diversidade nas pessoas que encanta, espanta e nos faz temerosos, né? Nós temos diferenças de matrizes de aprendizagem, né? A psicopedagogia esclarece bem para a gente o que é uma matriz e como isso difere. A matriz de aprendizagem começa a ser construída no útero materno, né? Dependendo das experiências daquele casal, dependendo do ambiente onde ele vive, como é que essa gestação acontece, aquele cérebro já começa a construir o seu modo de aprender. E isto vai toda uma base enorme na primeira infância. A primeira infância é um período da vida que ainda é pouco estudado, mas hoje a ciência, a academia, até a política está descobrindo a primeira infância.
é onde todas as bases são lançadas. O que é que eu considero aprendizagem, qual é o valor que eu dou a essa aprendizagem, o que eu gosto de aprender, o que eu não gosto de aprender. Eu gosto de aprender mais ouvindo, eu gosto de aprender falando, eu gosto de aprender me movimentando. Enfim, todas essas condições são diferentes. Né? Não é a diferença externa que implica na aprendizagem, são as diferenças internas, as diferenças de cérebro, as diferenças de funcionamento neural. E aí, nós temos mais um agravante nesse século XXI. Existe uma chilena que eu gosto muito, a Patrícia May, que ela diz que hoje o acesso à informação traz para a gente uma diversidade de cultura, de visão, de valores, e que isso, ao mesmo tempo que amplia a capacidade de consciência do homem, é um risco enorme para o caos. Então, hoje, mais do que nunca, a educação, desde muito cedo, prepara esta criança ou dá-lhe possibilidade de administrar o caos da informação que acelera a mente da criança. Eu sou a mais velha desse grupo. Quando eu fiz o grupo escolar, as professoras diziam para a gente que a Terra era redonda por causa da curvatura que os navios faziam, etc. Hoje, qualquer moleque de 3 anos entra no Google Earth e ele não tem a menor dúvida se a Terra é redonda, quadrada, ou seja lá o que for. Então, um menino de 6 anos hoje tem mais informação do que um homem de 40 anos no começo do século XX. Né? E isso é uma consideração que a gente tem para a diversidade da informação. Veja, hoje a gente sabe que teve um incêndio no Camboja quase que concomitante. A gente acompanha a eleição americana, a gente sabe o que está acontecendo no parlamento inglês, e isto é necessário uma disciplina cerebral para administrar tudo isso e não se deixar envolver no caos. Então, aqui a gente tem, além das diferenças orgânicas, nesse início de século, nós temos essa diferença. E eu fiquei procurando uma metáfora para trazer hoje. Né? E aí, eu fui para um instrumento antigo. Né? Eu lembrei da bússola. Embora hoje eu sou uma analfabeta de GPS, mas também não uso bússola no meu carro, mas veja bem, a bússola sempre significou a segurança do caminho. Mas, embora ela é um instrumento, mas ela tem uma grandeza de significação. Ela aponta 4 direções, mas ela tem infinitas variáveis entre uma posição e outra. Ela não indica, mas ela não conduz, mas ela oferece escolhas. E por isso que ela serve a todos. Então, na bússola, todas as direções são certas, mas, ao mesmo tempo, elas podem ser erradas. Mas todas oferecem um caminho, todas são uma alternativa. Para mim, essa é a visão de educação que eu tenho, né? De a gente oferecer todas as opções, da gente oferecer todas as possibilidades, mas a escolha é do indivíduo. E isto é muito sério em Montessori. Né? Tem um teórico, a Camila e a Eliana ainda não me viram falar tanto, mas o Gabriel está acostumado, o Igan. O Igan diz que, na primeira infância, o pensamento é binário. Né? A criança, ela reflete, ela pensa por opção, por oposição. Ou é certo ou errado, ou é democrático, ou é ditatorial, ou é, sei lá, branco ou preto. Não existe nuance. A maturidade traz o enxergar das nuances. Né? A maturidade enxerga matizes, ela delineia multiplicidade de posições que existem entre 2 opostos. E eu acho que é isso que a educação tem que fornecer, a possibilidade de enxergar todos os matizes entre 2 posições opostas.
respostas. Porque se a gente fica na classificação, na visão binária, nós ficamos presos a um raciocínio infantil. Aí a gente vai ver assim, né, o que a Montessori tem a ver com tudo isso. Na primeira metade do século passado, né, no início do século passado, a Montessori descobriu que as crianças aprendiam melhor quando elas estavam agrupadas diversificadamente, né, e não classificadas por idade ou por nível de aprendizado. Então, ela descobriu isso, primeiro, porque ela tinha um olhar despido de preconceito. Como ela olhava sem preconceito, ela conseguia enxergar algumas coisas. Né? Acho que ela criou a sala agrupada, e, para mim, a sala agrupada é o grande albergue da diversidade. Né? Ela tem, vamos por assim, a primeira delas é que ela dispensa aquela atitude professoral de quem está dirigindo aquele ambiente. Né? Mas a gente ainda, hoje, tem muita dificuldade de sair desta posição. Né? Os profissionais da área da educação têm essa dificuldade. Mas a sala agrupada acolhe a todos, porque ela permite que cada indivíduo explore ao máximo o seu potencial, estimulando a excelência individual, ao mesmo tempo que ela forma diversos grupos sobre diversos critérios, de competência, de afinidades, de idade cronológica, de tamanho, de força. O último grupo que eu tive na agrupada de 3 a 6, antes da pandemia, eram os amigos da Beyblade e os que não sabiam usar Beyblade. Né? Isso é um critério de agrupamento que o adulto não se dá ao luxo de conhecer, mas que as crianças fazem isso. Então, a diversidade só encontra abrigo numa sala agrupada. Né? A escola convencional, ela não dá abrigo à diversidade, porque ela parte do princípio da homogeneidade, que todo mundo que tem 5 anos pensa do mesmo jeito, que aprende da mesma forma, no mesmo tempo. Né? E nós sabemos que isso não é verdade. A Montessori também pensou muito, ela tinha um vácuo. Né? A pedagogia era iniciante ainda, nos anos de 1900. A psicologia também não tinha se desenvolvido de uma forma deslumbrante, mas assim mesmo ela achou um vácuo, né? Um terreno que não era nem da pedagogia e nem da psicologia. E ela sugere, em Formação do Homem, que nós deveríamos criar uma nova ciência denominada psicopedagogia. Né? E isso hoje está auxiliando muito. Qual é a diferença? A pedagogia, durante os últimos séculos, ela se preocupou com o ensinar. E a psicopedagogia tem a preocupação com o aprender. E quem se preocupa com o aprender tem que olhar a diversidade. Tem que olhar a diversidade de pensamento de cada indivíduo. Edmar? Oi? Deu tempo? Eu preciso agradecer. Deu tempo, eu preciso passar adiante. Então, mas a gente vai ter mais tempo, claro. Uma frase somente. Eu acho que privilegiar a diversidade para que se ofereça equidade de oportunidades é um cerne de pensamento de Montessori. Então, se a gente pensar nisto, nós estamos aceitando a todos. Obrigado. Gente, vocês não têm ideia da dificuldade que vai ser a minha posição de, eventualmente, terceirizar para as nossas 3 convidadas de hoje que deu o tempo. Se eu pudesse fazer um pedido, eu pediria 3 horas de live. Mas vamos em frente. Agora eu vou pedir para a Eliana, por favor, fazer a sua contribuição. Boa noite, Eliana. Boa noite a todos. Gente, eu também quero agradecer o convite da OMB, a todos que estão aqui presentes conosco, e dizer que é sempre muito bom ouvir e dividir a tela com todos vocês. Edmar, é sempre uma grande aprendizagem estar aqui, né? E ouvir você, mesmo que seja aqui de janelinha. E o que eu queria dizer para vocês é, até pegando uma fala aqui do nosso colega Yuri Vasconcelos, que eu anotei, que ele diz
que a diversidade é humana, natural, universal. Formatações e limitações não podem prevalecer, ser nesta bússola educacional. Realmente, né? Então, tudo isso que a Edmara colocou é realmente a importância, porque a diversidade existe, ela está em todos nós, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que sem óculos eu não enxergo letrinha nenhuma. Então, quer dizer, eu tenho uma necessidade de usar um óculos. Acredito que o Gabriel, acredito que a Edmara também, assim como muitos outros. Então, cada um tem a sua necessidade específica e nós estamos aqui para tentar favorecer da melhor forma essa aprendizagem, das quais a Edmara colocou, as diferenças entre os nossos alunos, e aí eu queria colocar também para vocês, trazendo um pouco de estudo, né, no sentido de dizer que a própria BNCC vai ao encontro de o que disse Montessori, dessa questão de a gente poder trabalhar com a diversidade. Eu até encontrei um espaço aqui, né, que dizia assim: comparar as características físicas entre os colegas, reconhecendo a diversidade e a importância da valorização, do acolhimento, do respeito às diferenças. Porque, realmente, a diversidade, a principal palavra que eu acho que traduz a diversidade é o acolhimento. Se você acolhe, você traz para dentro essa questão, como a Simone Tartucci colocou, albergue da diversidade. E eu acho que é bem isso. A gente traz para junto da gente e nós vamos encontrar esses caminhos para trabalhar a diversidade da melhor forma, fazendo com que as crianças sejam felizes, inteiras, completas. As crianças que eu digo, adolescente, até nós adultos, né? Porque às vezes a gente vai se descobrir, né, mais montessoriano, assim, gente, se eu tivesse conhecido Montessori quando era criança, ai, como eu seria mais feliz. Não é isso, a gente não ouve tanto isso de tantas pessoas. Então, é assim, essa contribuição que o método traz para o ser humano, para a vivência dele aqui neste planeta, nesse cosmos, é uma coisa muito importante, essa contribuição. E a gente trabalhando com as crianças a respeitar essa pluralidade étnica, cultural, trazendo as diferenças de linguagem, fazendo com que exista o respeito, a tolerância e tantos outros valores importantes, né, nessa questão da diversidade, a gente vai entender melhor o outro, vai dar um espaço para que o outro se mostre, e aí a gente vai evitar esses pré-julgamentos. Edmara falou, inclusive, que Maria Montessori falou que ela olhava, né, ela observava sem preconceito. Realmente, as crianças já chegam muitas vezes para nós rotuladas. Essa criança é isso, faz isso, na outra escola era assim, era assado, sendo que na outra escola talvez faltasse para ela estímulos que ela vai ter na nossa e vai agir diferentemente. Vai ser uma outra criança. Quantas vezes a gente não ouve do pai: nossa, mas ele está fazendo isso, ele nunca fez isso, eu não esperava isso dele. Quer dizer, você nem conhece a potencialidade e as habilidades que o seu filho traz. Então, eu acho que são grandes contribuições que a gente encontra no método Montessori, e a gente precisa ir plantando essas sementinhas realmente nas lives, nesses encontros, nos congressos dos quais a gente participa, para poder levar mais Montessori, né? Mais essa vida, mais essa diversidade, porque a diversidade está em tudo, né? Está na cor das flores, as crianças saem para o parque, elas vão com uma lente de aumento olhar os insetos e vem a diversidade na natureza. Então, a diversidade está aí. E eu acho que se a gente ir do mais simples, eles vão entender o mais complexo que chega para eles, para ser um colega de sala, para conviver, e serão seres humanos mais tolerantes, mais amigos, mais participativos, né? Eu acho que, para início, é isso, não quero me estender demais. Muito obrigado, Eliana, muito obrigado. Tem já começos de perguntas aparecendo e destaques vários destaques das falas de vocês que vão aparecendo aqui nos comentários. A gente tem mais de 100 pessoas conversando com a gente já
aqui, muita gente reconhecendo a importância da sala agrupada. Antes de colocar qualquer comentário ou pergunta, eu quero pedir a contribuição da Camila. Boa noite, Camila, tudo bem? Boa noite, é uma grande honra estar aqui com vocês. É um prazer mesmo fazer parte dessa conversa junto com a Edmara, a Eliana e o Gabriel. Obrigada pelo convite, pelo MB. E eu vou só assim, pegar a fala das duas, né, e juntar, porque falar um pouquinho, fui na fonte, eu gosto muito de ir na fonte para, assim, não falar que fui eu que não sou eu que estou dizendo, é a doutora Maria Montessori que está falando, ok? Bom, eu vou começar com a minha opinião, depois eu entro na dela, no que ela fala, porque eu acredito muito numa revolução da educação, está acontecendo. Por debaixo dos panos, a gente está indo na nossa missão e a gente vai construir um novo mundo, sim. E, para mim, a lei da obrigatoriedade da inclusão, né, de crianças com dificuldade de aprendizado dentro da sala de aula é como um alarme. Por quê? Porque crianças que não têm dificuldade de aprendizado, elas conseguem fingir, né, que estão ali aprendendo, elas conseguem fazer de conta que está tudo bem, para encaixar, para tirar nota, para passar de ano, elas entendem o processo. Uma criança com algum tipo de dificuldade de aprendizado, é mais difícil dela conseguir se encaixar no sistema, é mais difícil dela fingir, né, que está tudo bem ali. Ela é um alarme mesmo para a nossa educação. Então, isso está exigindo uma mudança, né, dentro das salas de aula. Quando se trata de Montessori, né, existe espaço para essa criança muito facilmente. Tanto para uma criança que tem dificuldade de aprendizado, também tem espaço para uma criança que é superdotada. A gente tem essas duas possibilidades, infinitas possibilidades, na verdade. Tem uma pergunta que alguém fez aqui sobre como é que a gente trata sobre diversidade étnico-racial e tal. Gente, tem espaço para todos dentro de uma sala Montessori. E por que isso acontece, né? Na fonte, daí que eu cheguei na fonte, a doutora Maria Montessori falou assim: o que você tem numa sala Montessori que é diferente de todas as salas? Há somente nossas crianças, e elas são como todo o resto das pessoas do mundo. Cada uma é diferente da outra. É bem simples. É incrível quando a gente vai para a fonte, como ela traz a simplicidade em tudo que está ali. É isso. O ambiente Montessori tem idades misturadas. Né? Com idades misturadas, você tem crianças mais novas que entram na sala, elas são os xodós, elas são as queridinhas da sala, são super amadas. Quem não quer ser amado, gente? Todo mundo quer. E com isso, elas vendo as mais velhas, vendo outras crianças fazendo atividades mais avançadas, elas querem ir mais além. Então, elas vão muito além do que elas iriam se elas tivessem todas a mesma faixa etária. Tem um ganho gigantesco dessa interação das crianças mais novas com as mais velhas. Para as mais velhas, tem um ganho também infinito, porque elas são os caras da sala. Então, a autoestima, a autoconfiança delas fica super elevada. Concordo? E, além disso, quando ela vai ajudar uma outra criança, ela reafirma o conhecimento que ela tem. E com essa interação que acontece entre as crianças com idades misturadas, elas percebem, fica muito claro para elas que realmente todo mundo é diferente e tudo bem ser diferente. Eu posso te ajudar no que eu sei, você me ajuda no que você sabe, e isso nem depende muito da idade. Às vezes uma criança mais nova vai ajudar uma criança mais velha e vice-versa. Tudo bem. Esse ambiente, ele é aberto para isso. Essas crianças, elas vão se conhecer, elas não vão ficar só sentadinhas uma do lado da outra ali, olhando uma aula sendo dada. Elas vão interagir umas com as outras, elas vão comer o lanche juntas, elas vão conversar, elas vão dar risadas, elas vão brigar de vez em quando também, elas vão ajudar umas às outras, elas vão aprender juntas, né? E o que acontece no ambiente Montessori, que é diferente de todos os outros ambientes de escola? Existe a preservação da tendência humana, da colaboração. Nós, todos seres humanos, nascemos com uma tendência humana para ser colaborativo. E aí, convivendo nos ambientes criados pela sociedade, por nós adultos, acaba que a gente gera competição. Quando você pensa numa sala de uma idade só, por exemplo, quem sabe mais, então fica competitivo. O ambiente de idades misturadas, onde qualquer criança, de qualquer formato, de qualquer cor de pele, de qualquer dificuldade de aprendizado ou superdotada, ela cabe ali naquele espaço, porque tudo bem, eles entendem que tudo bem ser diferente. E o que é mais incrível nesse espaço, isso também, de novo, trazendo para o que a doutora Maria Montessori fala, tudo isso acontece oferecendo uma oportunidade de estudar as virtudes sociais, né? Então, quando você se permanece colaborativo, você estuda as virtudes sociais, o que você é capaz de fazer pela sociedade, qual o seu papel ali dentro naquela sala. E ela diz assim, não é porque a professora quer
que seja dessa forma, mas é do jeito que as coisas são, de verdade, na essência da criança. É porque as coisas são assim, são realmente virtudes e não objetivos educacionais. Isso é a doutora Maria Montessori falando, gente, não fui eu, tá bom? Eu vou parar por aqui, a gente tem muito para falar ainda. Obrigado, gente, muito obrigado. Eu quero colocar uma passagem da Montessori do livro Mente Absorvente e fazer uma pergunta junto com a pergunta que a Carla Ramírez colocou para a gente aqui. A passagem do livro é do capítulo Sociedade por Coesão, em que a Montessori diz: a integração social acontece, eu estou lendo, tá? A integração social acontece quando o indivíduo se identifica com o grupo a que pertence. Quando isso acontece, o indivíduo pensa mais no sucesso do grupo do que em seu próprio sucesso pessoal. A Montessori nos fala muito da construção de um novo mundo, de uma educação que possibilite uma transformação da humanidade. Vocês já falaram bastante sobre isso, mas ouvi-las é bom. Como é que a forma que a gente trabalha em Montessori, considerando a diversidade que a sala abriga, tanto em termos de idade quanto em termos cognitivos, enfim, como tudo isso pode funcionar para a construção desse novo mundo efetivamente e como se dá o preparo do adulto que vai estar nesse ambiente para receber essa diversidade e ajudar essa criança, enfim, a se desenvolver da melhor forma possível, como seja. A gente tem aí mais ou menos 15 minutos para a gente conversar sobre isso de forma mais ou menos livre. Então... Gá, eu vou só... Eu responderia a primeira parte da sua pergunta falando assim, é o adulto preparado, mas você já falou a resposta da primeira pergunta respondendo do jeito que eu responderia, porque é bem por aí, né? Nós adultos, a gente já está viciado, a gente já tem um mindset muito fechado, né? De preconceito, de vivências. A gente está numa sala Montessori e a gente precisa se desconstruir por inteiro para efetivamente conseguir acreditar que essa criança consegue fazer por conta própria, confiar na criança, né? E entender que ela sabe mais. Então, a gente tem que ser muito humilde para entender que ela sabe mais o que ela precisa e como interagir umas com as outras para efetivamente acontecer um ambiente de permissão de diversidade, né? De poder viver uns com os outros com respeito. Então, assim, para mim, a resposta está no adulto mesmo, né, da gente efetivamente estudar muito para poder confiar na criança, porque ela sabe mais. Sim. Eu vou agora, então, Edmara? Eu acho assim, eu trocaria a palavra recepção, né, por acolhimento, como a gente já falou na fala anterior, e o acolhimento e a empatia. Porque se o adulto acolher e tiver essa empatia com a criança, já é meio caminho andado, né? Eu acredito que aí a gente já ganhou 95% da questão. E é um grande ganho que a gente vê, e também na literatura da Montessori, que as crianças e jovens que têm o contato com essa diversidade, né, eles vão trabalhando e conquistando o respeito à individualidade do outro, que é o que você colocou aqui, com essa identificação e o sucesso do grupo, e não a sua própria. Então, essa importância do que para o grupo é importante, eu faço parte desse microcosmos aqui. Então, nós queremos conquistar, nós queremos aprender, nós queremos trabalhar juntos nessa questão, definir uma tarefa, vamos dizer assim, de uma pesquisa que nos foi dada, de um trabalho que foi colocado, seja lá com os maiores, a gente trabalhando junto e com esses respeito às diferenças étnicas, sociais, culturais, cada um traz a sua contribuição para esse grupo ser cada vez mais fortalecido, não é? Então, isso é muito importante, nessa construção desse novo mundo, um mundo de paz, de tolerância. Então, as crianças que convivem desde cedo com essas questões, com certeza elas vão criar um mundo muito melhor que nós vivemos hoje,
A gente já sente isso, como a Camila falou, nas conversinhas deles, na hora do lanche, na hora de decidir uma brincadeira, na hora das atividades, a gente já vê entre eles essa questão social ali. Ele faz, daqui a pouco é a minha vez. Quando a criança vai trabalhar com um material na sala, ela quer exatamente o que o Gabriel está usando. Gabriel, quero esse material. Então, eu vou ter que esperar o Gabriel trabalhar com o que ele está usando, guardar na estante, aí só depois eu vou poder pegar esse material para utilizar. Então, esse respeito pelo tempo do outro também é muito importante. E isso é uma coisa que o adulto, muitas vezes, atropela, não é? Tem que aprender a respeitar o tempo daquele aluno, que não é que ele tem nenhuma deficiência, ele precisa de um tempo maior para raciocinar, por exemplo, aquele cálculo matemático, para ele poder entender e cumprir ali, não é, as suas conexões, as suas sinapses. Então, esse tempo de cada um é diferente. Eu, por exemplo, levei um século para saber e aprender a tabuada no passado, porque hoje eu vejo assim, se eu tivesse aprendido com o material montessoriano a tabuada, teria visualizado, a quantidade seria tão mais simples, tão mais fácil. Então, esse trabalho com o concreto, a gente sabe que facilita muito, não é? Essa aprendizagem das crianças. É isso, Edmar, agora vou deixar você falar. Obrigado. Edmara, seu microfone. Edmara, seu microfone. Desculpa. É que o meu vizinho tem um cachorrinho que tem hora que chega o som todo aqui, então eu preciso deixar no mudo aqui e rezar para ele dormir mais cedo hoje. Bom, veja, a gente fala muito no adulto preparado, né? E muitas vezes a gente não consegue definir o que seria essa preparação, como é que seria essa coisa. Eu vejo dois aspectos muito sérios na formação do professor montessoriano. Primeiro é o autoconhecimento, né? Quem não se conhece, quem não se respeita, não consegue se abrir para o outro. A empatia fica muito mais difícil. Eu tive um privilégio na minha vida, eu durante 3 anos fui aluna e presencial de Alicia Fernandes. E durante a preparação, eu me achava que eu me conhecia, que eu imagino, eu tinha mais de 50 anos, pô, como é que eu não poderia dar conta daquilo, né? E um dia ela fez um exercício com a gente que me derrubou, né? Ela pediu para a gente construir a árvore genealógica do eu ensinante, do eu professor. Quem foram os ensinantes que marcaram a minha vida? Aí eu me dei conta, né, que eu sou formada nos anos 60. E quem imperava nos anos 60 era um senhor chamado Skinner. Né? E o Skinner está na minha raiz de ensinante. E se eu ignoro a presença dele, ele vai agir pelo meu inconsciente. Mas se eu sei, se eu tenho consciência de que ele está na minha raiz, né, eu consigo domar o meu lado skinneriano e consigo me abrir para uma sala Montessori. E não são só os nossos formadores oficiais. Quem foi? O meu pai era um fazendeiro, mas o apelido dele era Coronel. Né? Por aí vocês podem imaginar o tipo de pessoa. Ele acreditava numa democracia muito interessante. Nós éramos 5 filhos e ele dizia que o lazer seria por votação. Nós combinávamos antes para votar todos no mesmo lugar para a gente ganhar. E aí, a gente estava em São Paulo, de passeio, a gente queria ir num parque que naquela época tinha, e todos os 5 votavam. E ele dizia, não, nós vamos na exposição de gado da Água Branca. E a gente dizia, mas pai, a gente votou. Ele disse, mas o meu voto vale 6. Né? Então, veja, esse senhor está na minha raiz. Né? Quando eu entro na sala, eu preciso domar o Carlito que mora aqui dentro de mim. Então, essa questão do autoconhecimento eu acho fundamental. A segunda questão que eu sinto é o preparo acadêmico, porque você só transgride quando você domina. Se você não domina um assunto,
você usa da sua autoridade para se impor ao aluno. Então, o preparo acadêmico do professor, a cultura geral do professor, para ele poder possibilitar as inferências das mais malucas possíveis, né? Eu gosto de historinha, porque historinha mostra o apuro que a gente fica. Uma vez eu estava circulando no horário de almoço e tinha umas 4 crianças de agrupada 3, entre 4 e 6 anos, discutindo uma coisa. E eles estavam tão fervorosamente discutindo que eu cheguei perto para ver qual era o assunto. E o grande tema era qual é a posição do anjo da guarda. Né? Um deles dizia que o anjo da guarda ficava em cima, para olhar o que você fazia. O outro dizia não, que o anjo da guarda ficava nas costas, porque ele ia segurar se você fosse cair, ele ia cuidar de você. E aí eles começaram a discutir se o anjo da guarda dormia, não dormia, e por aí foram nessa questão. E aí um deles olha para mim e diz assim, e Edmara, qual é o certo? Gente, que responsa! Devolver para aquela criança onde fica o anjo da guarda. Né? E eu virei e disse assim, olha, eu acho que os anjos da guarda são todos diferentes, né? Iguais a gente. Então, cada um tem o seu jeito. Eu acho que o meu fica do meu lado, né? Porque era a única posição que eles não tinham falado ainda. Então, eu coloquei mais uma diferença ali. Mas percebe? A dinâmica que você tem que ter ali na resposta na hora, porque você não pode contestar aquela elaboração de pensamento, mas você não tem o direito de ficar. Né? Ou, como uma professora da minha escola, de muitos anos atrás, que nós estávamos fazendo um treinamento sobre educação sexual, e nós tínhamos uma casinha no pátio, que parece que era onde as crianças gostavam de ficar sozinhas. E aí ela disse, comigo nunca acontece, porque eu subo batendo bastante forte os degraus, e se está acontecendo alguma coisa, quando eu chego lá em cima já acabou. Isso não é trabalhar. Então, como é que eu vou lidar com a sexualidade de uma criança de 4 anos que começa a se masturbar na frente da sala de aula? Como é que eu vou responder do anjo da guarda para outro? Às vezes, isso é mais sério do que saber que nós temos 5 continentes no planisfério e outras coisas, porque mexe com o emocional da criança, mexe com a disponibilidade que ela tem para aprender. Então, o que eu sinto, e aqui fica o meu recado para quem trabalha com formação, de que nós, às vezes, ficamos muito presos a técnicas, né? E que nós precisamos abrir um espaço para que esse professor seja mais aberto às diferenças. Porque, para respeitar a diferença, eu tenho que estudar o Gardner e saber que existem inteligências múltiplas. Né? Então, se eu fico... Para mim, a grande lição da Montessori nesse sentido é a formação do homem. Eu acho que a formação do homem é o testamento da Montessori. Eu releio muito esse livro. Ela diz o seguinte, que a criança era uma desconhecida e que muitas descobertas se fariam a respeito dessa criança. E que nós, os que trabalhavam por esta infância, teríamos que estudar essas descobertas da ciência, da psicologia, da psiquiatria, seja, enfim, de qualquer área que tenha afinidade conosco, para que a gente pudesse trazer isto para o engrandecimento da sala de aula. Então, eu concordo com as duas quando diz que o segredo está no adulto, mas atrás desse segredo está o segredo da formação desse adulto. Se nós não tivermos adultos bem formados, e é uma dificuldade, né, a gente não vai ter uma sala que realmente acolha a diversidade. Acho que é isso, eu já falei demais. Gente, obrigado. E obrigado por abrigarem na mesma resposta as duas respostas. A gente vai agora para uma segunda parte da nossa conversa, sobre a diversidade de saberes e diversidade de culturas e como é que a gente pode trazer isso para o ambiente montessoriano.
É claro, e é possível que alguém, inclusive, mencione isso nos comentários, então, é claro que nós estamos aqui numa conversa entre pessoas que são brancas. E então, talvez a gente fale numa perspectiva indígena, numa perspectiva negra sobre esse assunto, mas eu acho que a gente tem o dever de tentar, não é? E o dever de ter a conversa. Então, e a oportunidade, acho que também, junto com o dever, a oportunidade de ter a conversa, de como trazer esse saber que não é europeu, esse saber que é africano, que é asiático, que é diverso, para dentro da sala de aula. Como é que a gente pode fazer isso em Montessori? A gente vai ter mais ou menos uns 5 minutos de fala de cada uma de vocês, e aí depois mais talvez uns 10 minutos para a gente ter um diálogo, e aí a gente vai abrir para perguntas do pessoal que está com a gente hoje. Obrigado. Eliana, por favor. Eu? Tá. Bem, então, para a gente falar um pouquinho sobre essa questão das diferentes culturas, né? Conviver com colegas pertencentes a ela, porque eu acho que assim como vocês, a gente recebe crianças de vários lugares, né? E não precisa ser de outro país, não. Do interior, cada um tem a sua cultura, cada um tem a sua vivência, né, Edmara? Um andou a cavalo, o outro não andou, foi pelo caminho da fazenda, e o outro foi de metrô, né? E aí a gente tem essas diferenças também culturais, sociais, na verdade, não é? E é muito gostoso ter esses colegas que pertencem a outras, porque eles trazem esse enriquecimento, né, e experiências de vida com as quais vários dos nossos alunos não tiveram oportunidade. Então, assim, é um requisito essencial desenvolver o respeito, a tolerância para ouvir, né, esse acolhimento que eu acho que está sempre dentro de todos os assuntos para as diferentes formas dessa diversidade, né, e o que é diferente de mim, né, é um modelo que eu simplesmente não conheço. Ele é só diferente e que eu tenho oportunidade de conhecer. Então, eu até trouxe para conversar com vocês, que talvez alguém já tenha lido também sobre esse assunto, essa questão de uma nova inteligência que é estudada, que é a inteligência cultural, que ela se refere às capacidades e habilidades que o indivíduo possui para adaptar-se e se relacionar efetivamente com situações que envolvem culturas diferentes e de maneira positiva. Não é porque é diferente que é melhor ou pior do que a minha, é apenas diferente, né? Então, assim, com esse tipo de inteligência, existe um grande ganho nas relações pessoais. A gente pode ampliar o respeito à individualidade das pessoas, saber como trabalhar as emoções, compreender o outro, que é tão dito hoje, também reconhecido na neurociência como neurônios espelho, você se colocar no lugar do outro, poxa, como será que ele vai se sentir se eu rir dele? Né? Porque ele fala porta, não é? Então, são questões culturais que realmente a gente encontra na sala de aula. Então, assim, conseguir dar as respostas adequadas, fazer com que essa criança se adapte facilmente a novos contextos culturais e diversos da que ela convive. Então, é uma questão da inteligência que pode ser trabalhada e desenvolvida. E no congresso da Rede Pé Unesco, que nós tivemos o ano passado, em Ouro Preto, teve um indígena que fez uma palestra para a gente muito interessante. Ele subiu ao palco e ele disse que ele não é índio, que ele não pode ser chamado de índio, ele é um indígena, que é diferente isso, porque índio, ele até brincou, que é o que nas escolas as pessoas colocam cocar, faz umas peninhas e a criança sai vestida de índio. Ela não sai vestida de indígena. Há uma grande diferença. E ele falou uma coisa muito importante que, há tempos atrás, a gente que acompanha, né, as notícias e tudo mais, dos índios serem tão ridicularizados, ele disse assim, eu tenho celular, gente, eu também entro na internet, eu também entro nas redes sociais, e ele mostrou o celular dele no palco. Então, quer dizer,
tem gente que pensa, eu acho que principalmente o mundo lá fora, né? Pensa que aqui no Brasil todo mundo é índio. E não, nós temos indígenas e temos pessoas que vivem aqui na parte da nossa civilização, que tem culturas diferentes. E uma coisa muito linda que ele falou, que eu acho que é uma coisa que nós precisamos muito pensar, e na época me lembrou muito, assim, tudo que eu leio e penso sobre Montessori, que ele dizia que as pessoas, elas pensam no futuro, e os indígenas, eles vivem e pensam o presente. Que se você viver adequadamente o presente, o futuro vai chegar bem. Então, essa questão também eu acho muito importante. E trazendo outras questões da cultura, como nós até vimos num grupo do qual nós participamos, vários livros sobre a África, né? Foi compartilhado muitos livros sobre histórias africanas. E essa questão da África, eu acho também muito importante, porque a gente tem crianças afrodescendentes que na hora de pintar um trabalho, por exemplo, está escrito pinte da cor da pele. E aí é a pele de quem? É a pele dela, que pode ser uma pele num tom marrom, né, um pouco mais forte, um marrom mais claro, um bege. Como é? Então, até eu acho assim, achei fantástico essa nova coleção de lápis, eu acho que foi a Faber-Castell que colocou, se não me engano, que tem várias tonalidades de pele, para que as crianças se encontrem, né? Hoje a gente tem essa diversidade de bonecas, que lindo, gente, ter bonecas para as cores de pele da criança. A minha filha, quando era pequenininha, a minha mãe deu para ela uma bonequinha que era diferente das que ela tinha em casa. E foi um encanto aquela boneca. Como foi gostoso. Porque ela não teve a oportunidade de ter amigos diferentes, com uma cor de pele diferente da dela. Mas eu tive. E a gente convive com essa diversidade que, para mim, não faz diferença alguma, não é? E aí a gente precisa trabalhar isso dentro das nossas salas de aula, sim. Essa diversidade também, seja da África, seja de um indígena, de uma criança indiana que chega, de uma criança de diferentes nacionalidades, uma japonesa, uma chinesa, cada uma traz a sua cultura para complementar o nosso trabalho, né? É a nossa vivência. É isso. Muito obrigado, Eliane. Muito obrigado. Camila? Bom, do meu ponto de vista, a gente está tendo essa discussão aqui de ter que saber como lidar com a diversidade, porque a gente fica nesse olhar que a Edmara falou, né? A gente cresceu nisso, né? Nos preconceitos. Há pouquinho tempo atrás, anteontem, uma pessoa que nascia com uma pele negra, ela era escrava, gente, aqui no Brasil. É pouco tempo. Então, assim, a gente ainda está enraizado nisso. Por isso que isso é uma discussão para a gente, porque a gente é adulto. E a gente está vivendo nesse mundo de adultos que é limitado, por causa das nossas vivências. Quando a gente vai para a fonte, né? Já falei que eu adoro ir para a fonte. A doutora Maria Montessori, ela simplifica muito isso, assim, no sentido... E simplifica do ponto de vista dela, né? Porque para ela fala várias vezes nos livros dela que é muito simples, né? Mas ela traz que nós somos cidadãos do Império Universal. Somos um organismo único, uma nação. O homem contemporâneo tem a cidadania na grande nação da humanidade. É um absurdo acreditar que tal homem, nós, né, que fomos endossados com poderes superiores da maioria dos animais da natureza, seja considerado um holandês, seja considerado um índio, seja considerado um negro, sei lá, algum cidadão do mundo que a gente coloca dentro, encaixadinho numa nação, né, de um país, quando na realidade, do ponto de vista dela, nós somos, e a criança tem esse olhar, ela nasce com esse olhar, a gente só precisa permitir que ela continue com esse olhar. Ele é o novo cidadão do mundo, né? É um cidadão do universo. Olha o que ela fala na época do livro, e que ela escreve, de um desses livros que ela escreveu, que eu vou procurar aqui para falar para vocês qual que é. Hoje, naquela época, os homens estão ligados pelo ar.
ondas de rádio, a gente consegue se conectar por ondas de rádio. Gente, a gente está falando de internet hoje, olha onde a gente está. Tem gente do Brasil inteiro aqui nessa live, nesse momento. Mais cidadão de um império único do que isso é impossível, onde a gente está nesse momento, né? Pessoas que se unem com os mesmos objetivos. É isso que a gente devia de pensar, muito mais voltado para esse lado de vamos nos conhecer melhor, ser melhores seres humanos adultos para permitir que a criança seja ela mesma na essência, para ela fazer esse novo mundo, para ela ser essa nação do Império Universal que ela diz. E ela ainda fala assim, é melhor unirmos ou morrer. Simples assim. Eu passo a bola. Obrigado, Camila. Edmara. A gente foi buscar a mesma fonte. Educação e Paz, Educação para a Paz, onde ela fala dessa nação única. Fala. Mas veja bem, diferenças, elas são inerentes, tanto aos indivíduos como às sociedades, né? A gente tem diferenças desde o núcleo familiar até as nações. Eu acho que a questão dessas diferenças nos remete a questões de tradições, de cultura, de linguagem, de artes, de valores. Né? Cada comunidade tem o seu sentido. E o que acontece, o que gera o preconceito? A ignorância. Né? Eu tenho uma frase que eu tenho usado bastante, que eu digo que a ignorância é a mãe do preconceito. Eu tenho medo daquilo que eu não conheço. Então, eu rejeito porque eu desconheço. E o desconhecido gera medo desde a pré-história. Né? E o desconhecido pode ser uma pessoa de cor diferente da minha, de olho diferente do meu, pode ser uma pessoa que cubra o seu corpo de uma forma diferente com a qual eu cubro o meu corpo. Né? A Montessori fala nessa nação humana, ela fala numa nação sem fronteiras. Mas, e aqui é um pensamento que hoje eu passei a tarde tentando, ver a entrelinha desta coisa. E eu acho que quando ela fala isso, ela não fala em igualdade e em homogeneidade. Uma mulher que sempre privilegiou a diferença, ela não poderia almejar isso. Então, eu fui buscar num outro autor o que seria essa nação que a Montessori se revela. Eu gosto muito do Yves de Lattaille. Eu acho que ele é um psicólogo que fala muito do desenvolvimento moral. E é nele que eu fui buscar estas palavras. Essa nação sonhada por Montessori seria uma nação que busca a equidade, a reciprocidade, o respeito mútuo e a justiça. Seriam as qualidades de uma nação humana, né? De uma nação que respeita as diferenças, de uma nação que aceita e acolhe a todos. Aí eu fico pensando nessa nação humanista, né? Ela necessita mais do que tecnologia e avanços científicos. A base dessa nação seria o desenvolvimento moral, o desenvolvimento ético. Né? Quando nós alcançarmos uma evolução moral e uma evolução ética, todas essas coisas se ajustam como num quebra-cabeça. Nós estávamos falando, antes de virmos a público, de trabalhos manuais e o patchwork. Né? O patchwork, o que é? É juntar coisas muito diferentes que formem uma linda unidade. Né? Não é com igualdades, é diferente de outras artes, onde o igual prevalece, etc. Não, o patchwork, ele faz da diferença a sua beleza. E eu acho que é isso que nós temos que procurar. Né? O Lattaille vai muito longe, eu recomendo o livro dele. Hoje de tarde reli alguns capítulos, porque por mais que a gente
esteja até acostumada a falar, sempre tenho aquela questão de que você não está pronto, que você precisa de mais uma referência, que você precisa ler mais um pedacinho, e que está faltando isso, né? E eu passo por esse processo todas as vezes. Né? O que eu penso é que essas mudanças na moral, elas são de longo prazo. E a gente tem que aprender a celebrar as conquistas. A sala agrupada, por exemplo, nasceu há 113 anos, se nós considerarmos São Lourenço, em 1907, como a primeira. Ora, até hoje existe acadêmico que acha que a sala agrupada só serve para a escola rural, que não é uma solução pedagógica, que é uma emenda pedagógica. Né? Então, eu penso assim, que nós temos que olhar para as conquistas que foram feitas nesse último século, né? Aprender com as conquistas, lembrando que a Montessori diz que sucesso gera sucesso, né? Fracasso lembra fracasso. Nós, da área de educação, nós temos um mau hábito de falar muito sobre os fracassos, sobre as nossas... sobre as nossas não conquistas. Eu gosto de olhar porque a gente conseguiu. Né? E seguir, pegar esse sucesso e transformar isso numa ação. Né? Não podemos ficar lamentando o que não foi feito, mas vamos celebrar o que se conseguiu para a gente poder ir para frente. E penso que, para nós, montessorianos, esse educar, né, mais amplo, ela abriu isto. Né? E ela deu o maior dos exemplos quando ela se recusou a ser identificada somente como italiana, mas ela queria ser identificada como cidadã do universo. E eu acho que é isso que nós temos que procurar formar, cidadãos do universo. Procurar sanar a ignorância para que ela não gere preconceito, né? E a gente precisa do conceito da visão cósmica. Eu acho que o conceito de visão cósmica da Montessori foi inédito na época e continua sendo inédito, porque ela deu para a educação e para a sala de aula, a sala de atividade, esse olhar mais amplo, que é além da escolarização, além do alfabetizar, além do ensinar a resolver problema, além de saber o não sei o quê, que é a aquisição de conhecimentos eleitos como fundamentais para a sociedade se evoluir. Então, desenvolver a moral faz a escola saltar do instruir para o educar. Então, eu acho que a gente... Tem alguns estudiosos aí do desenvolvimento da moral. Né? A gente pode dar uma olhadinha neles. Vai ajudar. Eu vou seguir para a nossa próxima pergunta, porque a gente vai entrar justamente na educação cósmica com ela, e aí eu acho que a gente emenda bonito, não é? Como você hoje, Edmara, para essa live eu passei o dia inteiro, eu acho. Vendo aulas e lendo textos e tudo sobre descolonização de saberes e essa questão de trazer o saber não europeu para a escola e tudo. E eu queria trazer de novo uma frase da Montessori e aí fazer um questionamento que vai ser meu último. E aí, em seguida, a gente conversa por uns 10 minutos e aí a gente abre para as perguntas por uns 15 ou 20 minutos. Que tem já umas 4 ou 5 perguntas legais aqui na nossa fila. A Montessori diz: nós vamos caminhar juntos nas trilhas da vida, porque todas as coisas são parte do universo e estão conectadas umas às outras para formar uma única unidade. Por um lado, ela nos diz isso, e, por outro, ela nos traz, ao longo de todas as grandes lições, a diversidade que a humanidade traz. Mas a própria Montessori, quando nos traz isso, inevitavelmente nos traz o ponto de vista que ela conseguiu alcançar na época dela, que já era muito à frente do que o que a galera da época dela tinha alcançado. E hoje a gente consegue dar passos além disso.
Hoje a gente consegue conhecer, por exemplo, as grandes descobertas de populações africanas, as grandes descobertas de populações não europeias de forma geral, o espólio intelectual, a espoliação intelectual que foi praticada pelas colonizações ao redor do mundo e tudo. E a educação que a gente pratica é uma educação que ajuda a humanidade a chegar a uma cosmicidade, que ajuda a criança a alcançar uma colaboração enorme, que nos ajuda a enxergar uma nação única. Como? Como que a gente trabalha com essa história de colonização e descolonização, injustiça racial e um trabalho pela justiça racial numa Montessori que nos diz que a paz não existe sem justiça? Como é que essa educação cósmica nos ajuda nisso tudo? Eu sei que a pergunta é injusta para 10 minutos com 3 pessoas que poderiam falar conosco por horas, mas é o que temos e eu agradeço enorme pela colaboração de vocês. Nós não temos uma sequência específica, então quem quiser começar, pode começar. É difícil dar uma colocada. Eu voltaria a algumas coisas que a gente já desenvolveu quando nós falamos de formação do professor. O professor é responsável por montar um ambiente, né? E a forma como eu monto um ambiente pode gerar conceitos, né? A forma como eu coloco um material ou não coloco, né? A informação que eu trago ou aquela que eu omito, né? Tudo isto vai fazer parte de um ambiente que pode ser aberto ou não. Né? A questão do desenvolvimento moral, eu acho que nós não estávamos muito preocupados com isso. O Latai hoje fez uma observação no livro dele que eu achei muito interessante. Ele diz que, como a moral sempre foi encarada como uma fazedora de regras, né, ela ocupa um lugar menor na hora do desenvolvimento. A questão, por exemplo, do respeito, não é só a escola, mas como é que a família transita por estas questões, né? Como é o tratamento que se tem? Quando eu tinha meus 12 anos, eu fiquei morando aqui em São Paulo por um período curto, e eu fui ao grupo das Bandeirantes. Na época não existia escoteira feminina, era bem separado a questão de gênero. E justamente a gente estava fazendo lá a questão de projetos de boas ações, etc. E aí a pessoa que comandava aquele grupo fez uma pergunta simples a todas nós. Quem é que brincava com o filho do porteiro ou com a filha da doméstica que estava nas nossas casas? Né? Então, a questão como é que você faz esse trânsito no seu cotidiano? Porque não é no discurso que a moral se desenvolve, é na ação, é no exemplo. Então, se os adultos que estão em volta desta criança têm posturas negativistas quanto ao aceite de culturas diferentes, de etnias diferentes, né? Vai ser muito difícil que essa criança não desenvolva este pensar. Né? Mesmo que a escola trabalhe de alguma forma diferente, a família tem uma força muito grande. Por isso que o Latai disse que esse desenvolvimento ele é vagaroso e é irritante. Né? Nós estamos, principalmente, a gente que está vivendo o século XXI, a gente está habituado com produtos muito rápidos. A pressa e a finalização das ações são sempre emergenciais, muito rápido.
Então, a gente não está habituado a cultivar a postura, a cultivar a ação. Eu posso ler um livro, mas se eu não tirar deste livro as lições, as vivências, né, é muito, muito diferente. Eu vejo, por exemplo, as lições que eu tive na minha infância. Eu cresci numa fazenda, né? E quando era servida a refeição, a ordem era simples: quem trabalha come primeiro. Então, os trabalhadores que comiam na casa dos meus pais se serviam antes de nós crianças, porque na cabeça deles nós não trabalhávamos. A gente achava que trabalhava, mas eles não acreditavam nisso, né? Então, isto ficou, né? Quando os feirantes de Itararé iam para levar os seus produtos para vender na feira, e minha avó me mandava tomar conta dos cavalos, eu ficava revoltada, porque o cavalo não era meu, por que tinha que cuidar daquele cavalo? Né? E a voz da dona Cipriana ainda ressoa na minha cabeça: ajude a quem trabalha, porque quem trabalha tem vergonha de pedir. Então, essas posturas familiares nós precisamos desenvolver. Agora, nós temos que acreditar que pequenas sementes mudam o mundo. Nós não podemos desistir porque não vem esse produto que nós estamos esperando, essa revolução. Né? Eu anotei aqui quando a Camila usou a palavra revolução. Eu prefiro evolução. Nós temos que aprender a evoluir. Lenta, paulatina e sempre à frente. Porque se nós quisermos revolucionar, a revolução é sanguinolenta. E nós precisamos evoluir na paz, porque é com paz que se constrói novas posturas. Acho que eu caminharia por aí. Obrigado. Camila, Eliana, a gente tem mais alguns minutinhos até a gente abrir para as perguntas e quero muito ouvir vocês. Camila pegou um livro ali. Quero ver o que ela pegou. Eu vi. Conta pra gente. Já eu conto. Então, Eliana, você quer continuar? Isso quer dizer que é para eu falar, então. É isso, né? Sim. Tá bom. Eu posso... Então, voltando aqui ao tema, né, que o Gabriel colocou para gente, eu também fiz aqui uma escrita para compartilhar com vocês sobre a cultura afro-brasileira e indígena, né? Que este tema nos leva a refletir sobre os saberes africanos gerados a partir de um contexto colonial. É possível identificar que teorias ideológicas eurocêntricas construíram um conjunto de saberes sobre a África pautado em falsificações históricas ou até mitos que serviram como fonte de imagens estereotipadas sobre o continente e seus povos e que ainda permeiam nossos discursos e práticas atuais. Então, assim, a gente tem um discurso, muitas vezes, racista e um conjunto de representações negativas contemporâneas sobre a história e a cultura africana. E não só africana, né? Outras culturas também. Então, é assim, é necessário pensar, pesquisar, por isso que essa cultura do professor que Edmara coloca sempre, e nós sabemos que ela é muito importante, é sim, e ela é a base, né, para a gente construir relações e discutir esses elementos que influenciaram o modelo de homem e de ciência que a gente tem hoje também. Então, as diferenças de pertencimento comunitário são papéis etários, sexuais e geracionais, eles são centrais para explicar o funcionamento desse tipo de sociedade que a gente pode chamar de polissegmentar, né? Porque existem aí muitos segmentos. E quando a gente fala do colonialismo aí, a gente vê também que algumas dinâmicas interiores de dominação, né, na construção de um Estado nacional, seja ele em diferentes pontos aí do nosso planeta, ele traz como uma lógica de organização social que dão margem
há muitos fatos de preconceito, de perseguições, né, que a gente vê povos sofrendo ainda nos dias de hoje, né? E agora, uma coisa muito séria que eu acho é que a gente, trabalhando com as nossas crianças, esse respeito, esse entendimento de mundo, a gente pode trazer para eles a possibilidade, e para que eles enxerguem que, mesmo que pareça que estamos em paz, né, essa questão ela pode ser reversível a qualquer momento. Então, esse trabalho de paz, ele é importante desde pequenininho, para que eles saibam refletir e resolver os seus conflitos da maneira mais calma, serena possível, porque nós estamos construindo esses seres do futuro, que não é com armamento, que não é com passeatas que causam destruição na rua, que quebra, que precisa cobrir com tapume, com medo de que as pessoas destruam vitrines de lojas ou façam saques. Quer dizer, gente, a gente tem que construir uma sociedade, e a gente precisa das famílias nisso, de toda a sociedade, para construir um mundo de paz, que as pessoas possam se relacionar e conversar de uma forma pacífica. Você pensa diferente de mim, que ótimo, deixa eu ouvir o que você tem para colocar. Eu acho que é por aí. E a gente trabalhando dessa forma, resolvendo pequenos conflitos entre eles, e fazendo com que as crianças cheguem a uma solução, a gente vai estar preparando os nossos dirigentes futuros. Obrigado, Eliana. Muito obrigado. Camila? Eu achei muito importante a colocação da Eliana e da Edmara, que fica conflituosa, né? Essa ideia de, sim, ter o acolhimento, aí ele trouxe algumas vezes, né, a necessidade de acolher. Também a Carlinha colocou no comentário dela da gente reconhecer que todos temos as mesmas, as necessidades humanas são universais, então reconhecer isso é extremamente importante, é um grande passo para essa paz, né, que a gente tanto almeja. E, por outro lado, tem essa parte o lado negativo, da gente ter esse olhar que fica nos impedindo de ir adiante, né, de evoluir, como a Edmara colocou. E isso, do meu ponto de vista, né, ele tem muito a ver com... A doutora Maria Montessori falava do nosso conceito de paz, né, ele é deturpado, né, Gente, eu vou ler um trecho. O livro que eu peguei, Edmara, não foi o que você citou nesse momento, foi as ideias básicas da teoria Montessori, da educação Montessori. Mas eu vou ler o que ela escreveu, tá bom? Não estou falando, parece que não é, mas parece que eu estou falando do momento atual do nosso Brasil, mas não é. A Maria Montessori falou nesse livro, ok? Existe algum tipo de esquizofrenia na humanidade hoje, porque há uma certa valorização de um homem que descobre a vacina para a cura de uma doença que atinge a humanidade. Esse cara é valorizado. Mas valoriza-se ainda mais um sujeito que descobre técnicas destrutivas e dirige todo o seu poder intelectual para a aniquilação de uma população inteira. Então, o nosso conceito de paz, ele está um pouquinho deturpado, na verdade, né? Então, para começar a reconstrução do homem, nós devemos fazer a criança o nosso ponto de partida. Elas sabem viver em paz. Gente, uma criança bate na outra, 5 segundos depois, elas estão se beijando e se abraçando. Perdão, 100% de perdão. Amor incondicional elas têm umas pelas outras, elas sabem fazer isso. A Maria Montessori fala assim, nós adultos, a gente acha que a gente pode ensinar uma criança a amar. Nossa, a gente vai ter que se lapidar muito para ensinar amor para uma criança, porque elas verdadeiramente sabem. Precisamos ter humildade, reconhecer a criança como um ser independente e fazer o nosso caminho na direção da criança. O nosso conceito de paz, se a gente for pensar bem, ele é o final da guerra. É quando uma nação ganha a outra nação. Então, assim, a nação que perde, além de perder a guerra, ela perde muito mais, muitas coisas que ela construiu. A história humana nos ensina que paz significa submissão forçada, é o fim da guerra. Isso não pode ser chamado de paz. Ela compara, a Maria Montessori, ela compara nesse livro, quando
o nosso conceito de paz é que quando um palácio pega fogo, e aí fica aquela fumaça, aquele ar que fica difícil de respirar. Para a gente apagou o fogo, mas aquele ar ainda está, né, entrando no nosso nariz, é difícil, e aquilo para a gente é paz. Já apagou o fogo. Mas o ar está insuportável de ser respirado. Este conceito de paz nos impede de enxergar o verdadeiro conceito da paz. E aí ela coloca, né, que nós, focando na criança, a gente precisa ser jardineiros, né? Jardineiros cientistas, sempre puxando para o lado da ciência, né? Que cuida do jardim, sim, para que cada flor floresça no seu tempo. Cabe ao homem escolher o seu destino. Isso é Maria Montessori falando. E o dia em que suas armas caírem de suas mãos marcará o início de um futuro radiante para a humanidade. E aí eu vou pegar, o livro que eu peguei é o Diário de Bordo, da Maria Montessori, porque eu vou convidar vocês para uma guerra. A Edmara falou, não é uma revolução, mas ela já dizia que é uma revolução, Edmara. Eu concordo que a gente precisa evoluir. Mas olha isso, dia 1º de dezembro de 1913, ela falando no dia 1º de dezembro como é que ela está lá no navio, ok? Não parece que eu estou indo numa viagem. Parece mais que eu estou indo para a guerra. Ela estava indo para os Estados Unidos para dar aula para professores virarem professores montessorianos, ok? Ela está se sentindo indo para uma guerra. É o sentimento, eu suponho, de um soldado que está indo para o combate. Não de um soldado covarde, mas um soldado que entende que é o seu dever, que está ansioso para lutar e vai. Talvez ele encontre o campo de batalha um pouco mais difícil do que ele havia previsto. Que ele, inclusive, encontre com a morte. Desculpa, gente, preciso respirar. Mesmo assim, ele não vai desistir. Ele não vai dizer, eu deveria ter desistido disso, deveria não ter vindo. Ele vai dizer assim, é necessário. Então, a revolução é necessária. A gente precisa se reconstruir, a gente precisa fazer diferente e seguir a criança, porque ela sabe o caminho da paz verdadeira que a gente desconhece como adultos. Obrigado, Camila. Imagina. Eu acho legal quando a gente lê a Montessori como o tempo aparece na escrita dela, não é? Era 1913, ela se sentia indo para a guerra, uma guerra que começaria em 1914, né? Então, na verdade, ainda em 13, né, em novembro. Então, o tempo, ele transborda, e eu acho bonito que a gente esteja tendo essa conversa, aqui e hoje e agora, uma conversa que não é fácil de ter, com perguntas que também não são fáceis, tanto as minhas quanto as que estão aparecendo aqui nos comentários, mas é o tempo que transborda, não é? E os aprendizados que o tempo traz para a gente, que a época traz para a gente. Primeiro, agradecer muito tudo que vocês trouxeram até agora. Eu queria mencionar, antes de passar para os comentários e para as perguntas, a ausência da Rita Ramos, que a gente queria muito que estivesse aqui com a gente, e que queria muito estar aqui com a gente, e que, por motivos pessoais, não pôde estar aqui conosco, mas mandou abraços a todo mundo e nos escreveu um texto muito bonito, que de alguma forma a gente vai fazer chegar até vocês, porque é uma contribuição que a gente não quer deixar passar, e seria muito legal tê-la aqui agora. Então, quero agradecer a Rita pelo texto que ela nos enviou e reconhecer essa ausência agora e a presença pelo texto. A Elizabeth Fassi escreveu: a diferença é enriquecedora. O problema é que, em geral, a diferença, como a diferente cor da pele, traz com ela iniquidade, como menor valor, uma hierarquização, não é? Temos essa situação de que pessoas negras têm maiores riscos, enfrentam iniquidade, e isso é a prova do quanto nos falta evoluir. Aí o Sérgio Murilo escreveu para nós: o John McNichols traz a reflexão de ensinar pela igualdade, pois nesse sentido criamos uma atmosfera de universalidade da humanidade. Quando nos identificamos, aprendemos a respeitar a diversidade. E a gente teve um monte de depoimentos de pessoas que sofreram com o racismo ao longo da vida, ou cujos filhos e filhas sofreram com o racismo ao longo da vida.
Então, mostrando aí a relevância mesmo dessa conversa que a gente começa hoje, mas que eu acho que está claro para todos nós que a gente não termina, não é? Que é um ponto mais um ponto na nossa caminhada, né? A Lia perguntou para nós: vocês acreditam que o método Montessori tem práticas antirracistas, quer dizer, ativamente lutando por essa igualdade? E se sim, como isso aparece? Embora minha língua coce para participar da resposta, eu vou ficar aqui em silêncio, porque eu sou só mediador hoje. E vou deixar mas a gente quer te ouvir também. Você passou a tarde... A gente cede o espaço, Gabriela. Tá bom, então vamos. 3 minutos, tá? 3 minutos. Acho que o método, não. O método Montessori não tem práticas antirracistas do mesmo jeito que o método Montessori não tem práticas, por exemplo, religiosas, ou práticas capitalistas, ou práticas socialistas. O método Montessori é algo adaptável à cultura. Então, papel nosso, é responsabilidade nossa, pegar esse conjunto de descobertas e ferramentas e técnicas e achados da Montessori e adaptar à cultura. Então, tornar o método Montessori algo que trabalhe ativamente pela igualdade é trabalho nosso. Não é um trabalho que está pronto na obra da Maria Montessori. O que ela nos traz é a abertura para que esse trabalho seja feito. Então, ela traz, por exemplo, a educação cósmica, estou de olho nos meus minutos, a educação cósmica que abre 5 grandes lições e depois tem inúmeras historinhas menores, e essas historinhas menores e as grandes lições não estão escritas no seu modo final pela Maria Montessori. Elas estão expostas como ideia. E a gente tem a liberdade e a responsabilidade de descobrir a ciência presente, de descobrir a história presente e de reescrever, porque a história é algo sempre a ser reescrito. A história não está pronta, né? Acho que o Harari, com os livros que ele traz para a gente bem recentemente, mostra isso de uma forma muito evidente e acessível. A história não está pronta. E a reescrita das grandes histórias e das pequenas histórias é um dos caminhos que eu enxergo para que a educação montessoriana seja antirracista. Não só não racista, mas antirracista. Trabalhando ativamente pela igualdade racial. Gabriel, eu gostaria assim, de trazer uma situação, um postulado, vamos dizer, que não está escrito em nenhum livro da Montessori, mas eu acho que cabe muito bem na forma como ela pensa. É um livro que eu li recentemente e a memória não anda ajudando, eu fico devendo o nome do livro e da autora. É sobre família e conceitos de família, etc. Onde ela diz, por exemplo, que o conceito de saúde social, né, não é a ausência de conflito, que a Montessori diz que a paz não é a ausência da guerra. E a Frohman, lembrei o nome, a Frohman diz que a saúde social não é a ausência de conflito, mas a forma como os conflitos são resolvidos. Então, se nós trabalharmos nas nossas escolas a resolução de conflito de uma forma racional, afetiva, e pacífica, nós estaremos trazendo para o adulto que virá a ser uma outra forma de resolver conflitos. Os conflitos sempre existirão, né? O que nós precisamos aprender é resolvê-los de uma forma diferente do que até agora foi feito. Isso a partir desde o núcleo familiar até como nação. Né? Nós, como família, como indivíduos, resolver as nossas questões e as nações resolverem as suas questões de uma forma saudável. Né? E eu gosto de uma colocação que você faz com frequência, Edmara, da diferença entre ser passivo e ser pacífico, que são coisas diferentes, e eu acho que isso é legal ressaltar. Uhum. Que é uma coisa que você fala. Não precisa, usando o termo que os meninos usam na escola, né, que a gente ouve a toda hora, eu não sou panaca, não precisa ser panaca,
né? A gente pode ser ativo, mas a gente não precisa ser... Tem uma agressividade que é saudável, né? E a agressividade dentro da psicologia, quando a gente estuda, ela é necessária, até para você transgredir algumas coisas que são necessárias serem transgredidas. Mas existe a agressividade que é negativa. Então, nós temos que aprender a usar a nossa agressividade de uma forma mais positiva, é nesse sentido. Camila, Eliana, se quiserem. Acho que a gente pode ir para mais perguntas, Gá. Tem mais, não tem? Nós temos uma pergunta da Elizabeth Faça sobre a proporção de crianças negras nas salas de aula das escolas montessorianas. Qual é essa proporção? E nós temos também uma observação que veio logo em seguida de que a desigualdade social afeta essa proporção diretamente. Mas se vocês quiserem comentar sobre isso. Eu ia falar justamente sobre isso, que eu vi aqui também nas perguntas, que logo após a primeira colocação, acho que foi a Sônia Braga que respondeu, que realmente o número é menor, né? Que a gente tem uma proporção menor entre as crianças, inclusive pela própria questão social, não é? Então, a maioria das escolas montessorianas são escolas particulares, então as pessoas, talvez por uma questão econômica, não busquem uma escola montessoriana. Então, nós temos, mas em menor proporção também. E eu ia, voltando à questão anterior, Gabriel, só queria colocar, para complementar o que a Edmara colocou, que eu vejo também, na sua resposta, a questão da igualdade de oportunidades que nós oferecemos numa sala montessoriana, né? Uhum. Sejam as crianças advindas de quais culturas forem. E essa igualdade de acesso também, além da equidade, porque como a gente tem um agrupamento, a gente pode observar essa equidade até dentro das diferenças de idade ali, não é? Que eles se ajudam, que eles complementam uns aos outros, trocam de papéis, uma hora ele é o líder, outra hora ele é o liderado, mesmo a criança de 5 anos com a criança de 3. Então, essa é um exercício de cidadania que acontece dentro da sala de aula montessoriana todos os dias. Tá? Muito obrigado. E costura essa outra parte sua também, né, Gá? Acabou que a Eliana, ele trouxe a resposta também dessa outra parte, né, de quantas crianças negras tem na sala. Tem muito a ver com a resposta que você fez para a BBC, né? Sim, da mesma forma que não tem assim, os ricos, né, têm mais acesso às coisas boas, não é só a Montessori, mas a várias coisas da vida, socialmente falando, em várias áreas da vida, é isso, infelizmente, e dentro dos ricos também, qual o percentual de pessoas negras que estão nessa faixa de riqueza, né, que tem acesso a tudo isso. E alguém do Sul, né, Camila, só interrompendo você um minutinho, alguém do Sul colocou que na escola dela não tem nenhuma criança. Acho que o Gabriel deve ter acompanhado isso também. Foi, eu já não consegui encontrar. O problema é encontrar de novo as coisas. Alguém comentou que não tem crianças, Exato. porque acho que, enfim. Até uma questão de região, né, também, eu acho. Eu acho que tem duas coisas aí que a gente tem que separar, né? Primeiro, as escolas privadas refletem a realidade econômica e social do país que nós vivemos. Né? O que a gente tem que lutar, e eu acho que isto é um papel da OMB, né, no sentido de levar Montessori para as classes sociais que não conseguem atingir a escola privada. Eu acho que isso é muito interessante, e nós que temos o privilégio do nascimento, nós temos uma dívida social. Eu acho que isso tem que ser pago. Né? É pago no trabalho voluntário, pago no trabalho de divulgar a possibilidade de uma escola diferente. Né? Atualmente, eu estou desenvolvendo um trabalho na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de São Paulo. Um trabalho que eles não acham, eles nem sabem que Montessori existe, mas as turmas que passaram comigo já sabem dessa existência. Né? É um trabalho voluntário que a Prima Escola assumiu, né?
Já passaram por esse curso 600 assistentes sociais, né, que hoje tem uma postura diferente. Eu sei que, por exemplo, o Menino Jesus de Florianópolis desenvolve muitos projetos sociais. Né? Existem outras escolas, a Ana Maria, do Bem Me Quer, em Recife, também tem um projeto social. Então, acho que a gente poderia assumir essa responsabilidade, não legada por Montessori, mas legada pelo nascimento que nós tivemos. Né? A gente nasceu em famílias privilegiadas, nós tivemos acesso à educação, nós tivemos acesso à informação, que é negado a muitos brasileiros. Eu acho que, então, é uma obrigação de quem nasceu no privilégio devolver esse privilégio à sociedade de alguma forma. E isto é parte da evolução da moral que vai trazer equidade e justiça. Né? Não foi Meu Deus, na hora que eu preciso dos nomes, eles não vêm. O americano negro, que eu tive um sonho, que não é o Mandela, é o outro. Martin Luther King. Muito obrigada, Bia, já tive a minha cola aqui do lado. Ele uma vez disse que ele ficava muito mais preocupado com o silêncio dos bons do que com as maldades do homem. Então, acho que isso é uma coisa que a gente pode trazer. Muita da negação da diversidade, muito das coisas que nos magoam, que nos irritam. A gente não vai mudar, não vai fazer milagre, nada. Mas eu tenho o seguinte lema na minha vida. Hoje eu faço o melhor que eu posso. E eu vou dormir tranquila por isso. Pode ser que a mudança não seja a que eu esperava, mas eu vou dormir tranquila. Eu acho que se todos nós, que somos bons no que nós fazemos, se a gente tiver esse compromisso de sociedade, com a sociedade, a gente acelera um pouco essa revolução, né? A gente fica mais felizinha um pouco, né? Nesse sentido. Nós tivemos várias perguntas sobre a desigualdade social que afeta a escola montessoriana e o público dessa escola, que é uma pergunta que a gente tem tido em todas as lives, ou quase todas as lives. E eu acho que a gente abordou bastante, então eu não vou retornar a isso, mas eu acho que com as falas das nossas 3 convidadas, a gente sai consciente de que há um problema social, assim, ninguém está negando, não se pode negar, que há um problema social mais amplo do que a escola montessoriana, mais amplo do que a desigualdade de acesso à Montessori, ou mesmo a escola privada de forma geral, muito amplo, mas sai também consciente do nosso papel diante disso, do nosso papel, do nosso trabalho de trabalhar ativamente mesmo pela igualdade, por desfazer esses privilégios, não é? Por distribuir, eu acho, devolver. Edmara falou agora no final, esse privilégio de nascimento que tantos de nós tivemos. Houve mais algumas perguntas, mas que também foram sendo respondidas por outras professoras e diretoras montessorianas nos comentários, que é outra parte muito legal dos nossos encontros, que é essa interação que acontece. E, bom, nós vamos... Essa live vai ficar gravada, então ela vai ficar disponível para todo mundo assistir depois no site da OMB. E a gente tem mais uma live agora para eu pegar a nossa data certinha, mas eu quero dar a data antes da gente encerrar. Nós temos mais uma live, que já peguei, que vai acontecer no dia 8 de dezembro. E o nosso tema, no dia 8 de dezembro, vai ser o imaginário em Montessori. A gente se encontra no mesmo horário, no mesmo lugar, aqui na página do OMB no Facebook. Você está super convidado para participar dessa nossa próxima live também. Quero agradecer demais a presença das nossas 3 convidadas, Eliana, Edmara, Camila, muito obrigado pela nossa noite de hoje, muito obrigado a todo mundo que esteve aqui conosco, é um prazer muito grande, é uma honra e uma alegria. Obrigado mesmo. Obrigada, gente, boa noite. Obrigada. Boa noite, muito obrigada por numa terça-feira estarmos todos aqui.